Olá, meus amigos. Perceber a turfa no uísque é sentir o perfume e o gosto do solo da Escócia. Então nós vamos aqui fazer um review com vocês de mais um uísque escocês, um uísque defumado do estilo turfado da destilaria Ardbeg. Em especial, esse aqui é o meu Ardbeg Uigeadail. Vamos então adicionar uma dose na tacinha Glencairn para ele já ir aerando. Olha, meus amigos, como de praxe, a destilaria Ardbeg engarrafa, invasa os seus uísques single malts nessa tradicional garrafa de vidro verde, né? Um vidro bem esverdeado, é tradicionalíssimo, né? Essa garrafa, eu acho que ela faz isso em todos os seus uísques single malts. Esse aqui é o Uigeadail, é um uísque NAS, não de claridade. Então, o uísque mais novo da destilaria Ardbeg, provavelmente, né, tem que ter no mínimo 3 anos de envelhecimento em barris de carvalho. Isso aqui é uma garrafa de 750 mililitros e um percentual alcoólico ou ABV de 54,2%. Então, realmente, é um uísque que tem um percentual alcoólico bem elevado se comparado, né, com o padrão dos uísques single malts. Lembrando para vocês que ele não possui a força do barril. Este aqui é um uísque cortado, ele é diluído em água antes do seu engarrafamento, de tal sorte que o percentual alcoólico atinge, né, este ABV de 54,2%. Ele vem também nessa embalagem tradicional, essa embalagem de papelão bem rígido, né? Uma caixinha de papelão com bastante dizeres, bastante informações e com a logomarca da destilaria Ardbeg. Então, mais um uísque single malt da região de Islay, né? Conhecida mundialmente por produzir os seus uísques turfados, seus uísques defumados. E esta versão, o Uigeadail, como não podia ser diferente, é uma versão realmente defumada, bastante turfada. Bem, vamos aqui dar as minhas impressões pessoais. Primeiro, com relação à cor, e aqui eu queria chamar a atenção em alguns aspectos, né, que eu julgo ser relevantes e até para justificar essa cor assim, um dourado mais escuro, um ouro mais escuro. Inicialmente, meus amigos, afirmar para vocês que essa versão ela não é feita a filtragem a frio, então é uma versão realmente que a filtragem a frio, né, não é utilizada. Com relação à cor, algumas pessoas dizem que é uma cor natural, mas não vem especificado nem no rótulo da garrafa e nem na caixa. Mas eu acredito que se coloca um corante é muito pouco, né? Então provavelmente deve ser uma cor natural. E se você perceber, essa cor aqui é uma cor um pouco mais escura se comparada com a versão 10 anos. O Uigeadail, conforme eu mencionei, é uma versão NAS, né? Então não de claridade. O uísque mais novo aqui é no mínimo 3 anos de envelhecimento em barris de carvalho. O seu irmão mais velho, por assim dizer, é essa versão 10 anos. Isso aqui eu comprei nas lojas de Duty Free, dos aeroportos internacionais. Essa aqui, inclusive, é um litrão, né? Esse aqui é o Ardbeg, 10 anos. Ele é uma versão que dá claridade, efetivamente, 10 anos de envelhecimento em barris de carvalho, que previamente envelheceram Bourbon, né? Então, isso aqui são barris de carvalho americano, de ex-Bourbon, envelhecido 10 anos. É um bom single malt linear, não muito complexo, mas no estilo turfado, né, eu recomendo. E não é difícil encontrar no Brasil essa versão 10 anos. E ela realmente, essa aqui está fechada, eu não vou abrir, mas ela tem uma coloração um pouco mais clara se comparada com o Uigeadail. Bem, por que eu queria comentar com vocês que essa cor é um pouco mais escura?
Tendo em vista a sua maturação, meus amigos. Aqui é feita uma mistura de lotes de uísques, né? 85% dos uísques são envelhecidos em barris de carvalho americano, carvalho branco, que já havia envelhecido bourbon. Geralmente eles usam barris de primeiro uso e segundo uso. E também 15% de uísques que foram maturados, envelhecidos em barris de carvalho europeus de ex-xerez. Então, os taninos, né, do carvalho, principalmente aí o carvalho europeu de ex-vinho xerez, dão uma tonalidade um pouco mais escura. Apesar de eu não poder afirmar com convicção que aqui não tem corante de caramelo, mas é uma versão que me dá uma cor um pouco mais escura, proveniente, né, desta mistura de lotes, né, contendo barris de carvalho europeu que previamente envelheceram o vinho xerez lá do sul da Espanha, de Jerez de la Frontera. E esse tipo de maturação para um uísque turfado, um uísque defumado, não é nada tradicional. E realmente esse uísque alcançou um bom balanceamento, eu adianto a vocês. É um uísque de muito boa qualidade, é um uísque turfado, defumado, né? Mas que tem esse diferencial de parte da sua maturação ser feita, né, em barris de carvalho europeu de ex-vinho xerez. Daí essa cor um pouco mais acentuada, uma cor mais escura, um dourado, né, um ouro mais escuro, se comparado com o seu irmão mais velho de 10 anos. Com relação ao olfato, meus amigos, no olfato, a pungência são as notas enfumaçadas, de tufa, defumado, alguma coisa que te lembra bacon, fumaça de fogueira, né? É um uísque realmente defumado. Apesar de que eu me arriscaria a dizer que ele deve ter menos de 50 partes por milhões de compostos fenólicos. A sua versão 10 anos, eu acho ela mais defumada do que a versão Will Gedal. Mas é um uísque realmente defumado, né? É um uísque típico das ilhas escocesas da região de Islay. Uísque bem defumado. Sobressai-se aqui uma nota, né, que me parece ser adocicada, talvez do malte, ou até mesmo, né, do ex-bourbon. Então eu percebo aqui também alguma coisa adocicada, mas a pungência é o enfumaçado, é o defumado. Numa segunda camada, alguma coisa realmente que pode lembrar, associar baunilha, né, proveniente aí aos barris talvez de primeiro uso, né, de primeiro enchimento, que haviam envelhecido um bourbon. No palato, meus amigos, saúde a todos vocês. Um uísque realmente muito bem balanceado, notas de baunilha, um adocicado do malte, você percebe aqui também um pequeno apimentado de especiarias. No terceira camada, essas notas vínicas do ex-xerez. Então, é uma mistura que realmente agregou muita complexidade. Esse uísque é um uísque de 10 anos, né, 100% envelhecidos, em barris de carvalho americano de ex-bourbon. É o meu Ardbeg 10 anos. E ele parece ser um uísque assim linear, ele não é muito complexo. Esses 15% de barris de carvalho europeus, que previamente envelheceram xerez, introduziram no Will Gedal uma complexidade bem interessante. Então você tem um uísque turfado, defumado, mas com notas vínicas. Então alguma coisa aqui que eu posso associar é um chocolate amargo, um café bem torrado, mesclado com notas de baunilha, coco, essa fumaça, né, as notas de especiarias e um pequeno amargo dos taninos que envelheceram, os taninos da madeira, né, que transmitiram ao single malt esse pequeno amargo. Um uísque muito intrigante, uma qualidade muito boa, excelente custo-benefício.
Eu queria comentar com vocês também que é um uísque, né, que através aqui da observação das lágrimas nas laterais aqui da taça Glencairn, se formam lágrimas aqui, elas escorrem de uma forma bem robusta, lentamente, me indicando que realmente um uísque oleoso, um uísque bem untuoso, como não poderia deixar de ser, apesar da peculiaridade que acontece durante a sua destilação. A destilaria Ardbeg, ela introduziu no segundo alambique uma espécie de um filtro em forma de serpentina que produz, vamos dizer assim, como se fosse um refluxo, retornando com os vapores de álcool no interior do alambique, promovendo assim, né, uma nova destilação deste vapor de álcool. Até que afirmam que a destilação feita na Ardbeg seria de 2,5 vezes e não 2 destilações como as tradicionais destilarias de whisky single malts da Escócia. Então esse diferencial é uma coisa que eu julgo ser relevante, né, no processo da destilação, de mencionar com vocês, porque propicia mais o contato do destilado, dos vapores de álcool, com o cobre. E o cobre, conforme vocês já sabem, eles tiram, faz uma purificação do destilado, retirando compostos indesejáveis de enxofre. O álcool é um pouquinho agressivo, não é que incomoda, mas um percentual alcoólico de 54,2% realmente ele é perceptível, né? Mais uma vez, não é um cask strength, aqui ocorreu um corte, uma diluição de água antes do seu engarrafamento. A finalização, o finish, é um finish bem prolongado, um percentual alcoólico, né, elevado. Você percebe claramente todas essas notas mesclando aqui no palato, esse retrogosto longo, muito agradável, notas de trufa, desse defumado, baunilha, uma coisa que eu posso associar a coco, mesclado com essas notas vínicas provenientes, né, desse 15% aproximadamente de barris de carvalho europeu que previamente envelheceram vinho xerez. Então é um whisky que, se eu comparar com o Ardbeg 10 anos, e essa comparação é natural, eu realmente vou ficar com o Uigedail. O Uigedail é um whisky que realmente é muito mais complexo, um equilíbrio muito bom, um percentual alcoólico mais elevado que encorpa o whisky single malt, dá mais sabor, né? Menos água. Então vem até nessa teoria que eu sempre procuro comentar com vocês. É importante a maturação tradicional do whisky em barris de carvalho americano de ex-bourbon, né? Eu me refiro ao Ardbeg, 10 anos. Porém, quando você dá uma quebrada, uma finalização utilizando barris de carvalho europeu de ex-xerez, você agrega muito mais notas ao single malt, aumentando esta complexidade. Então você tem aqui um whisky muito complexo, que você associa várias notas gustativas durante a degustação. Chocolate amargo, café torrado, vou me arriscar até em terceiro, né, plano assim, mas até mesmo notas de frutas vermelhas. Então é um whisky complexo, é um whisky que mistura tanto o estilo frutado, né, ao estilo defumado. Então é um whisky bem complexo, muito interessante para as pessoas aí que querem uma novidade, né? Fica aí apresentado meu Ardbeg e o Uigedail, e eu pretendo com certeza comprar outra garrafa assim que essa for finalizada. Então, meus amigos, essas aí foram as minhas impressões sobre o Ardbeg e o Uigedail, mais um whisky escocês de Islay, da destilaria Ardbeg, um whisky realmente muito complexo, muito interessante e que eu indico a todos os meus amigos aí do canal. Forte abraço, até o próximo encontro. Islândia Evar.